Muita gente me mandando esse vídeo onde um beta macho pega um beta fêmea, dá um jiu-jitsu nela e aí mata ela sufocada, né? E ela começa a colocar os ovinhos e ele simplesmente vai lá e devora os ovinhos, cara, que coisa sinistra. E ela tá morta ali, hein? Caraca, que horror. Bom, se tu entendeu isso, tu entendeu completamente o contrário. Na verdade, ele tá fazendo ali uma coisa que a gente chama de abraço nupcial, nessa espécie de U, em que ele estimula a fêmea a colocar os ovos. E em seguida ele vai fecundar os ovos e vai pegá-los com a boquinha. Sabe qual é a parada? O peixe beta, o macho, ele simplesmente pega esses ovinhos e cuida dele direitinho. O fato é que a gente tem só um pedaço da filmagem, parecendo que a fêmea tá morta, mas não tá não. Ela tá em estado catatônico ali. Mas ela vai voltar e ele tem que expulsar ela dali, que senão ela come os próprios ovinhos. É o peixe beta, né, cara? Bom, o fato é que esses peixes aí são um dos mais bonitos que existe. E o pessoal me mandando com a interpretação completamente equivocada. Veja, a fêmea tem que ser retirada do aquário, porque depois ela mesma ou vai devorar os ovos ou ela vai devorar os filhotinhos. De modo que, nesse caso, o macho é quem vai ficar cuidando. O peixe beta, o beta splendor, é um peixe que fica embandeiradão. Ele é muito querido nos aquaristas. Ah, e outra coisa, ele também não vai matá-la sufocada com jiu-jitsu, tá? Porque o peixe tem respiração branquial, tá? Tem que passar água ali e nessa água tem oxigênio dissolvido. Mas eu quero lembrar que o peixe beta consegue viver em poças d'água justamente porque ele possui uma quantidade de labirintos ali nas brancas que permite com que ele consiga absorver o ar da própria atmosfera. Aliás, dentro do nosso próprio pulmão, né, cara, tem uma fina película de água que permite a gente retirar o ar diretamente da atmosfera. Mas voltando sobre a perspectiva desse abraço nupcial que ele faz. Nota, eles se reproduzem através de ovos, né? Ou seja, ele vai fazer o abraço nupcial com a fêmea, estimulando ela, lembra? No caso, ele vai colocar uma célula N. A fêmea é o gameta feminino, o óvulo, N, e o macho, o gameta masculino, ok? Que também é N. Então as duas juntas vão se juntar e vai formar uma célula 2N, ou célula ovo, ou zigoto, que daí vai formar um embrião e vai formar os peixinhos, tá vendo? Por que é importante você seguir o canal do Biólogo Henrique? Questão de vestibular, ó. Tu vai matar mole. Mas o beta é um peixe muito querido pelos aquaristas. Eu, particularmente, sou extremamente apaixonado por esse peixe. Aliás, eu vou dizer aqui uma história no qual foi o primeiro animalzinho de estimação dos meus filhos. Eu dei para eles um peixinho beta chamado Chico. Foi a minha filha que escolheu esse nome. E ele viveu por quase 3 anos. E era muito legal esse peixinho, porque onde a gente ia, bom, ele ia também. Então, do tipo, a gente morava aqui em Macaé e tinha uma casa alugada na Lagoa de Carapebus. E o que a gente fazia? Todo final de semana ia para a Lagoa de Carapebus e pegava o peixinho, colocava dentro de um aquáriozinho com tampa, colocava no carro e levava. Todo dia tinha que limpar o aquarinho dele, colocar a água certinha. Ele era muito bem cuidado e muito amado, chamado Chico. Pois é. E aí, cara, foi muito legal porque ele viveu muito tempo com os meus filhos. Teve até chance de reproduzir também, mas ele viveu muito tempo com os meus filhos e os meus filhos tinham um carinho muito grande por ele. Até o dia que aconteceu o que acontece com todo ser vivo, infelizmente, para lá nós também vamos, né? Foi o dia que ele morreu. Cara, foi muito triste. E aí, nesse dia, nós fizemos o enterro do Chico. Pegamos uma caixinha de fósforo e fizemos uma cerimônia para enterrá-lo, porque afinal de contas, quase 3 anos vivendo com a gente, para lá, para um lado e para o outro, a gente viajou para Paraty e levou ele, cara. Aonde a gente ia, a gente levava. Ele era muito querido pelos meus filhos, que sempre botavam uma comidinha, da maneira certa. Foi legal porque aprenderam bastante responsabilidade com ele. Mas no dia que ele morreu, foi uma tristeza tão profunda, me arrepio de falar e eu me lembro até hoje. Foi muito triste. Foi a primeira vez, os meus filhos eram muito pequenos ainda, e foi a primeira vez que eu vi eles chorarem pela morte de alguém. E foi do nosso peixinho. Foi a primeira vez que eu vi a tristeza da perda, da morte, no coraçãozinho que estava ali, naquelas 2 crianças. Muito triste. Mas fizemos a cerimônia, enterramos ele, e eles lembram ainda, até hoje, do Chico, de uma maneira carinhosa, mas não lembram do enterro. Mas eu lembro. Foi significante para mim ver os meus filhos chorando pela perda do bichinho que tanto a gente amou.